Meus queridos irmãos, a palavra de Deus que está registrada em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e o verso 23, esse mês é o mês da família. E nós estamos pensando famílias que vivem o fruto do Espírito no lar. E hoje nós vamos falar sobre um dos pontos muito importante de Gálatas 5, 22 e 23. Se você puder colocar para nós, por favor, Daniel. Eu vou falar igual o pastor Neto fala, vamos ler todos juntos, mas eu não enxergo daqui. Então, mas irmãos vão ler e eu vou acompanhar os irmãos. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Qual é a importância da nossa família? Quando o irmão Emílio estava falando aqui, eu comecei a pensar, e quando eu estava preparando essa mensagem, e nós vamos falar hoje sobre paciência. E desenvolver isso no nosso lar é um desafio muito grande, não é verdade? E eu pensei na importância da família, né? Porque a gente faz tantas coisas para os outros, na igreja, no trabalho, com o vizinho, mas quando chega em casa a história muda. É interessante isso. E eu pensei, o dia que eu peguei Covid, o ano passado, em janeiro do ano passado, e eu pensei a importância da minha família. Porque quando eu estava lá, interna no interna, tomando remédio lá, eu via duas pessoas que ficavam lá de longe, olhando para ver como é que estava, que era minha esposa e meu filho. Num domingo, 1h30 da manhã, preocupados para ver se eu voltava para casa ou se eu ia ser internado. E pela graça de Deus, eu vim para casa e a minha esposa cuidou de mim, meu filho cuidou de mim, meus filhos cuidaram de mim, minhas filhas, porque a noiva do meu filho e a minha nora, como minhas filhas também. Então, eu vi como a família é importante. Porque o dia que você estiver ruim no hospital, não conte com um amigo, não. Não conte com a igreja. Conte com a igreja para orar, para estar, mas quem realmente vai estar do seu lado ali, cuidando de você, dando remédio na hora certa, orando por você, ajudando, trocando a sua roupa, se precisar, lavando a sua roupa suja, é a sua família. É por isso que a nossa família ela é importante, ela é a primeira instituição divina que Deus nos colocou. Por isso que na ordem do nosso relacionamento com Deus e com o mundo é Deus, família, igreja, trabalho e aí vai. Porque a igreja é muito importante. E quando nós pensamos no fruto do Espírito e como nós devemos desenvolver o fruto do Espírito, nós começamos a pensar em paciência e vimos como nós ficamos irritados. Se você não é irritado em casa, não sorria. Todo mundo sério. Então, ninguém é irritado em casa. Não é verdade? Já sorriu, então já perdeu. Então, o fato é que nós precisamos aprender que a paciência, ela é uma característica divina. O texto do Salmos, capítulo 103, verso 8, diz que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. E nós, como igreja de Jesus, que recebemos o Senhor como Salvador e Senhor da nossa vida, nós precisamos desenvolver esse fruto, esse gomo do fruto, que é a paciência. Nós nos irritamos, às vezes perdemos a paciência muito fácil em casa, né? E às vezes nós tratamos mal aquele a quem nós amamos, agimos como se a nossa casa fosse obrigado a atender às nossas necessidades e que as pessoas não é diferente de mim
e eu preciso que elas possam me atender naquilo que eu preciso, na minha expectativa, e por muito pouco a gente se irrita. E tratamos mal a nossa família, tratamos mal os nossos filhos, tratamos mal o nosso cônjuge, mas aí quando bate na porta, e alguém bate na porta, que é o seu vizinho querendo alguma coisa, você abre a porta e diz, pois não, vizinho, o que você está precisando? Esse aqui deixa que depois eu estrangulo, mas o que você precisa? Nós fazemos assim, somos pacientes com os de fora, mas não temos paciência com a nossa família. Por isso que nós precisamos ser pacientes. E como é que eu posso ser paciente? Controlando a minha impaciência. Fácil. É fácil. É só controlar. E para que isso seja uma realidade na nossa vida, nós precisamos, primeiramente, evitar confusão. A melhor forma de nós começarmos a compreender a nós mesmos e olhar para nós mesmos e entender que nós precisamos buscar a paz a partir do nosso lar, que é outro gomo do fruto do Espírito, eu tenho que aprender pela palavra de Deus a como evitar confusão. O texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, diz o seguinte, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando com todos, aptos para ensinar, paciente. Nós precisamos entender que quando nós estamos na família, a partir da nossa família, claro, porque a nossa expressão para o mundo é aquilo que nós aprendemos no nosso lar, com a nossa família, nós aprendemos a evitar as brigas. E num casamento, quando a gente evita a briga, qual é a forma? Quando um estoura, o outro dá um passo para trás. Porque se os dois estourar, daqui a pouco eles estão colocando a aliança em cima da mesa e está dando tchau e benção. Mas quando nós aprendemos que às vezes é necessário você dar um passo para trás, o outro está mais nervoso, está mais alterado do que você, é melhor você deixar a poeira baixar. Respira, dá uma volta, lê a Bíblia e fique tranquilo. Para que no momento de paz você possa então retomar o assunto e conversar paulatinamente. Porque quando você está nervoso, você começa a respirar mais ofegante, não é isso, irmã Estela? Quando você respira mais ofegante, vai menos oxigênio para o cérebro. Significa que você pensa menos. E aí você começa a falar coisas que não devia falar. E aí você lança uma palavra, lança uma frase, lança uma situação que aquilo magoa o coração da pessoa. Então a melhor forma de você evitar a briga, dá um passo para trás. Procura pedir que Deus dê controle a você. Seja mais paciente, procure controlar o seu ímpeto para entrar numa briga. Aquela história, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também dou uma boiada para não sair dela. Né? E a gente precisa aprender que a gente não temos que evitar a discussão, a briga dentro de casa o máximo possível. E como é abençoador? Como é abençoador você estar no lar onde há harmonia, onde há entendimento na família, para que vocês consigam dialogar e não ter uma vida impaciente, essa confusão, essa briga. Como devemos evitar? Devemos evitar ambientes tensos que geram confusão e causam mal para cada um de nós. Porque nós perdoamos. Né? A gente perdoa, o cônjuge perdoa, a família perdoa, mas aquilo que a pessoa diz nunca sai da nossa cabeça. Nunca. Você perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Né? Perdoar é você lembrar daquilo e não machucar. Mas como é difícil a gente curar o nosso coração com essas coisas. Né? A gente sempre, quando lembra, traz dor para nós. Como controlar a impaciência? Buscando sabedoria. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 14, verso 29,
Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas quem facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Nós devemos buscar em Deus sabedoria, discernimento, pedir mesmo, orar a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Meus irmãos, como eu me arrependo de tantas coisas e tantas situações na minha vida, com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, de situações que eu fiz ou aconteceu na minha vida e que trouxe mágoas, marcas profundas. Eu sei que por mais que a minha esposa me perdoe, por mais que meus filhos me perdoem, eles nunca vão esquecer. E todas as vezes que eu lembro disso, me traz vergonha e me traz tristeza no coração. Porque se eu pudesse apagar, eu apagaria. E, então, é um exercício diário para que a gente possa aprender a controlar a nossa irritação, a nossa falta de paciência, e nós devemos pedir isso a Deus, compreender que nós temos que trazer paz à nossa família, entendimento, e não ficar metidos em confusões. Controlar a impaciência buscando a sabedoria, mas também controlar a impaciência suportando as diferenças. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, e a partir do nosso lar, cada pessoa é uma forma de pensar, cada pessoa tem um entendimento, e a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. A partir da nossa família, a partir do nosso lar. Compreender que a outra pessoa não é como você. Eu, normalmente, sou um cara de bom humor. Eu levanto de manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, o humor é o mesmo. Agora, tem gente que só levanta de manhã, seja a hora que for, só fica animado depois das 10 da manhã, depois que toma o café. Né? Toma café às 7, aí conversa um pouquinho, aí quando é às 10 da manhã fala bom dia. Né? Aí a pessoa, né, desperta e tal. Tem gente que é assim, a gente tem que respeitar e entender o momento de cada um. Nem todo mundo é como você e como eu. As pessoas são diferentes. E da mesma forma que eu quero ser respeitado na minha diferença, eu também tenho que aprender a respeitar o outro na sua diferença também. Efésios capítulo 4, verso 2 diz, com toda humildade, mansidão e longanimidade, que é a paciência, suportando uns aos outros em amor. Suportar, nós já aprendemos aqui, é dar suporte. Dar suporte é exatamente isso. Quando você vê que a pessoa é diferente, você compreende, você entende, você procura, de alguma forma, ajudar e respeitar e andar junto com aquela pessoa, sem que a impaciência tome conta do seu coração. Isso é tão importante, parece algo tão simples, mas no dia a dia a gente esquece essas coisas. Por isso que o fruto do Espírito, a partir da nossa família, traz para nós segurança, traz para nós elementos da palavra de Deus que vai ser disseminado entre nós como família e, logicamente, para o mundo inteiro. Porque as pessoas do mundo só podem ver Jesus, o caráter de Jesus, a obra de Jesus, através da minha vida e da sua vida. Veja a nossa responsabilidade como indivíduos e como família. Nós precisamos trazer para nós essa responsabilidade, essa consciência de que na hora das provações é que nós descobrimos quem nós somos. E quando nós vemos que nós não somos aquilo que nós deveríamos ser, nós precisamos pedir a Deus que derrame em nós discernimento e entendimento para que nós possamos nos enxergar. E eu só consigo me enxergar quando eu tenho uma relação íntima com Deus. Porque exercer o fruto do Espírito não é algo que eu vou fazer. É o Espírito Santo quem produz em mim o fruto, porque o fruto é dele. Então, o que eu tenho que fazer é andar com Deus em comunhão constante, pedindo e permitindo que o Espírito Santo fale ao meu coração, e falando ao meu coração, Deus vai dizer o seguinte, olha, Wagner, esse é você. Aí você toma um susto,
Porque você vê que você é mau, você é corrupto, você é cruel, você é insensível. Essa é a nossa natureza humana, que está em Gálatas, no capítulo 5, no verso 19 em diante, que fala sobre as obras da carne. Isso é o meu coração, isso é o seu coração. E quando a gente olha e vê aquilo que nós somos, nós nos assustamos. E falamos, Senhor, tem misericórdia. Ele vai dizer, eu tenho. E deixa Deus trabalhar, e Deus começa então a imprimir o fruto dele no seu coração, no meu coração, para que nós possamos então, o Espírito através de nós, possa realizar essa obra abençoadora na nossa vida. Mas é necessário que nós possamos andar com Jesus e saber que para que o fruto do Espírito seja algo real em minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer, e você tem que fazer, muitos aqui já o fizeram, mas muitos ainda necessitam, é receber Jesus como Salvador e Senhor. Esse é o caminho. Não existe outro caminho. Não tem como você produzir o fruto do Espírito se Jesus não for o Senhor da sua vida. Não tem como você produzir o fruto do Espírito, ou melhor, o Espírito Santo produzir o fruto do Espírito em você, se você não receber o Senhor como Salvador e Senhor, porque isso é obra de Deus na nossa vida. Não somos nós que produzimos, é Deus quem produz o fruto do Espírito em nós. E nós precisamos, então, simplesmente abrir o coração, pastor? Abrir o coração. Abrir o coração significa submeter-se ao Senhor. Abrir o coração significa ter uma vida devocional, lendo a palavra de Deus. Abrir o coração é você ler a Bíblia está dizendo, então a Bíblia está dizendo para mim que eu preciso depender do Senhor, que eu preciso ser paciente, então é isso que eu vou deixar o Espírito Santo de Deus fazer na minha vida. O que eu e você podemos fazer, abrir o coração, abrir os ouvidos, abrir os olhos e ouvir a voz do Senhor e olhar aonde o Senhor quer que você ande e você ande por esse caminho. E aí o fruto do Espírito será realizado na sua vida. Como aprender a ser paciente? Seguindo bons exemplos, ou melhor, seguindo uma vida de oração e com muita oração. Filipenses 4:6 diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Nós temos lutas, situações na nossa vida conjugal, no nosso relacionamento com os nossos filhos, que nos trazem irritação, que nos trazem preocupações no trabalho, seja onde for na área da sua vida, e isso tem que ser colocado diante do Senhor em oração. Orar a Deus, Senhor, tem misericórdia, abençoa a minha vida, anote os seus pedidos, as suas demandas, as suas necessidades, ore pelos outros também, porque quando eu fico olhando só para o meu umbigo, eu não consigo enxergar o que está à minha volta, e o Pai não é meu, o Pai é de quem? É nosso. É o Pai nosso, então eu devo orar pela minha vida e por aqueles que estão à minha volta, pela minha família que é a igreja, pelo mundo onde eu estou, não para que a oração de Jesus, eu oro não para que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal, que Deus possa nos livrar do mal, até o dia que Ele voltará e nos arrebatará para Ele. Mas até então a nossa vida tem que ser uma vida de oração, de súplica, mas sempre agradecendo a Deus as bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. A oração é o remédio contra a impaciência, pois nós aprendemos a esperar no Senhor e não viver no desespero. Esperei pacientemente pelo Senhor e Ele... Sabe como é que o salmista esperou? Esperando. Pacientemente. Esperando o momento certo de que ele pudesse ser abençoado. Quando oramos, entregamos a nossa preocupação nas mãos de Deus e devemos ficar tranquilos. Não podemos resolver nenhum problema. Então devemos entregar tudo aquilo ao Senhor. É como se alguém
existe uma ilustração que eu acho interessante, que uma moça entrega a sua vida para Jesus. Então, ela dá o trono da vida dela e pede para Jesus sentar no trono da vida dela. E Jesus está sentado no trono da vida, mas ela quer uma beiradinha. Então, ela começa a pedir a Jesus uma beiradinha para que ela também pudesse sentar no trono. E ela vai naquela luta, quando ela vê Jesus está sentado no chão e ela está sentada no trono. Porque ela quer tomar conta da sua vida, porque ela não aprendeu a confiar em Deus para que Ele pudesse resolver o seu problema. Fica irritado, fica impaciente, porque esquece que o tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus é diferente, mas o mundo em que nós estamos vivendo, ele é assim. Você pede uma pizza, se a pessoa fala que vai demorar 30 minutos, demorou 32, você já está ligando lá, reclamando a pizza. É interessante, eu não sou muito de ouvir ou de ler, mas tem um pensador, um professor brasileiro, que é o professor Mário Sérgio Cortella, que ele fala alguma coisa muito interessante. Quem já fez pamonha aqui, levanta a mão. Pouca gente fez pamonha. Precisa aprender a fazer, precisa ir lá para Goiás fazer pamonha, lá em Goiás. Sabe como é que a gente faz pamonha? A família decide que vai fazer pamonha. 8 horas da manhã, está lá, na minha terra chama mão de milho. Cada mão de milho tem 60 espigas. Então, nós comprávamos lá 3, 4 mãos de milho para fazer pamonha. Aí você sentava todo mundo no chão, no quintal, no alpendre, lá em Goiânia chama alpendre, né? Você tirava a casca do milho. Aí, depois que você tirava a casca do milho, você dava o milho para a criança. O que a criança ia fazer? Ia arrancar os cabelos do milho, né? Eu não sei por que eu fiz assim, né? Eu não tenho cabelo, né? As crianças arrancavam o cabelo do milho ali, ia limpando, e os pais eram aqueles que ralavam os dedos, né? Ia ralando, e ali ia ralando, aí a mãe é que dava o toque final, aquele tempero, tal, colocava. Você começava a fazer pamonha às 8 horas da manhã. Sabe que hora você ia comer pamonha? 4 horas da tarde que você ia comer pamonha. Você fazia almoço enquanto fazia pamonha. Almoçava, mas só ia comer pamonha. O que é importante? Tinha gente que chegava na hora da pamonha. Na hora de comer, o cara sentia o cheiro, aí ele ia lá. Mas o propósito não é ir comer pamonha. Olha como Deus é maravilhoso. O propósito é ter comunhão. É aprender a esperar o momento certo. Nós ficamos o dia inteiro, irmã Alda, querendo comer pamonha de doce. Não sei porque os irmãos falaram de bolo, quando falou de bolo apontou para mim aqui, né? A gente querendo comer pamonha de doce. Os adultos gostavam com pamonha com pimenta, outros temperos. E nós ficávamos esperando o dia inteiro para comer pamonha às 4 horas da tarde. Tinha que esperar. E Deus quer chamar a gente para fazer pamonha, irmãos. Se é que os irmãos estão me entendendo. Deus quer ter comunhão. Enquanto você espera aquilo que você está tão impaciente para receber de Deus, Deus está falando o seguinte, está cozinhando a sua pamonha. Calma. No momento certo, você vai degustar a sua pamonha. No momento certo, Deus vai responder. Mas até chegar lá, a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Você ora, aguarda e trabalha. Continua trabalhando para que as coisas possam acontecer. As pessoas querem receber as coisas de Deus, mas elas não querem fazer nada. Tem uma palavra em Hebreus que diz o seguinte, o justo viverá pela sua fé. Essa palavra, no grego, ela é pistis. Lá em Abacuque, eu não lembro o texto, Abacuque 2, Abacuque 4, eu não me lembro, Abacuque diz o seguinte, que o justo viverá pela sua fidelidade. A palavra pistis, que foi tirado de Hebreus, ela é tirada da palavra emuná, que está em Abacuque. Isso significa que para o judeu, fé e fidelidade andam juntas. O judeu não pode compreender, ele não compreende como uma pessoa pode ter fé
se ela não tem comunhão com aquele a qual ela está pedindo e está dizendo que tem fé. Significa que para que eu tenha fé, essa fé que Hebreus ensina para mim, eu tenho que ter comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus significa descansar nele, conhecer a Deus. Muita gente tem fé, mas não conhece a Deus. Muita gente tem fé, mas não recebeu Jesus como Salvador. Muita gente tem fé, mas não tem comprometimento com o Senhor. Eu tenho fé na minha casa. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é você descansar no Senhor e continuar vivendo uma vida para o Senhor. Trabalhando para que a sua vida continue sendo abençoada, trabalhando para que a sua família seja abençoada, esperando e tendo paciência, sabendo que o Senhor, no momento certo, vai conceder a sua necessidade e nada vai lhe faltar, nada, nada. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele diz para nós, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E nós andamos irritados. Não permitimos que o Espírito Santo trabalhe através da nossa vida. E nós precisamos aprender, então, a sermos pacientes. Sermos pacientes através do amor, porque o amor, ele é paciente. É isso que 1 Coríntios 13 ensina para nós. Devemos aprender que, no processo do aprendizado da paciência, nós seremos corrigidos e aceitarmos essa correção. Ninguém gosta de aceitar a correção. Ninguém gosta de ser admoestado para ter uma vida de paciência, uma vida de alguém que precisa confiar no Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o capítulo 5, verso 14, Paulo vai dizer isso. Também exortamos a vocês, sejam todos pacientes, sabendo esperar o tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo dele. Nós temos que tirar esse costume mundano de nós, achando que as coisas têm que ser do jeito que nós queremos, do jeito que nós precisamos. Quantos anos Abraão esperou o cumprimento da promessa de Deus de que ele seria pai? Os irmãos lembram? 25, pastor? 20 ou 25 anos, se não me engano, ele esperou para ser pai. Talvez Deus está te dando uma promessa, ele vai cumprir daqui 30 anos. Ah, mas 30 anos está louco, pastor, daqui 30 anos eu nem estou aqui mais. Né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus prometeu a Abraão, ele tinha 75. Ele foi ter o seu filho lá com 100 anos. 100 anos. Quase 100 anos, eu acho. Então, nós precisamos entender isso, que precisamos aprender a seguir, por exemplo, bons exemplos, como esse de Abraão. Esperar que Deus, no tempo certo, possa responder às nossas orações e exercitar, então, e entender que esse processo de aprendizado é Deus moldando o meu caráter, é Deus moldando o seu caráter. Como aprender a ser paciente? Lendo a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você aprende sobre Deus, mais você aprende como você deve agir, e Ele vai colocando isso no seu coração. Deus vai mudando, Deus vai tirando a obra da carne, vai colocando o fruto do Espírito, e isso é um processo que vai durar a sua vida toda. Por isso que você deve ler a Bíblia todos os dias, se empenhar todos os dias em permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, sabendo que a sua santificação de hoje não vale para amanhã, é todo dia, é uma luta, é constante, buscando a presença do Senhor, para que você seja abençoado, para que você possa aprender, e todo o tempo você está aprendendo. Romanos capítulo 15, verso 4 e 5 diz: pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência,
e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Palavra de Deus imprimida na nossa vida, cada dia, a todo momento, vai nos ensinar a desenvolver paciência. A palavra de Deus é alimento, esperança, força para a nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida é para nos ensinar e nos moldar segundo a vontade de Deus. Agora, eu só serei moldado segundo a vontade de Deus se eu buscar conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. E isso só vem através do estudo, através da escola bíblica dominical, através do culto, através da quarta-feira, através da minha leitura diária, para que eu seja cada vez mais transformado. Para aprender a ser pacientes, começamos com a lição do amor, que pode suportar todas as coisas. Aprendemos a aceitar a correção, porque realmente queremos aprender. Seguimos bons exemplos das pessoas que fazem tudo o que é certo. E meditamos na palavra de Deus, que pode mudar tudo em nosso ser. Para que nós possamos ser pacientes, nós precisamos ler a palavra. E Provérbios 16, 32, e eu termino aqui a minha mensagem, diz: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Nós precisamos controlar esse dragão que tem dentro do nosso coração, que quer destruir a nossa vida. Esse dragão é a minha natureza caída. Alimentar o meu espírito, a minha nova vida, a nova criatura que está dentro de mim. Alimentar ela através da palavra de Deus, tendo comunhão com o Senhor, ouvindo e aprendendo sobre pessoas que são pacientes, através da sua palavra, para que a minha família seja abençoada e a minha igreja também seja abençoada e a minha vida seja guardada. Famílias que desenvolvem o fruto do Espírito, aprende o significado e a importância de ser paciente. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Vinte e cinco anos. Ele fez assim, eu estava assim, código. 25 anos Abraão esperou para ser abençoado pelo Senhor. Né? Eu acho que seria avô com menos de 25, André. Pela bênção do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, mas eu quero orar com você. Eu tenho 43 anos de vida cristã. E quando eu olho para a minha vida, eu falo, só Deus para ter misericórdia da minha vida. Preciso aprender muito ainda a ser paciente. Se você é uma pessoa que costumeiramente é irritado, feche seus olhos. Eu vou orar por mim, eu quero orar por você também. Pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e nos abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor perdão. Perdão, ó Deus, porque nós muitas vezes nos sentimos no direito de maltratar, ó Deus, de magoar, de ferir aqueles a quem nós mais amamos e que mais nos amam, Pai. Eu quero pedir perdão. Perdão, porque muitas vezes eu magoei a minha família. E eu sei que tem muitos irmãos aqui também que neste momento se colocam diante do Senhor e pedem perdão. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Que a nossa família possa realmente, ó Deus, desenvolver e viver o fruto do Espírito. E esse como tão importante. Que haja paz no nosso lar, Pai. Que haja entendimento, que haja discernimento, que haja brandura, que haja paciência nos nossos relacionamentos. A partir do nosso lar,
no nosso trabalho, com os nossos outros familiares, no mundo onde nós estamos inseridos, que nós possamos realmente espelhar o caráter de Jesus, que é compassivo, longânimo, tardio em irar-se, e que nós também possamos ser assim. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa cada lar que aqui está, que nós possamos viver verdadeiramente esse ensino tão precioso na nossa vida. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém.